palavra do Senhor, então, nos diz o seguinte: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai Santo, estamos diante da Tua palavra, depois de podermos exaltar o Teu nome com hinos tão maravilhosos, que falam o nosso coração, e que enaltece o Senhor por aquilo que o Senhor é, e por aquilo que o Senhor, ó Deus, faz em prol do Teu povo. Queremos nessa oportunidade rogar-te a intervenção poderosa do Espírito Santo, para que Ele nos fale, nos oriente, nos ilumine, para compreendermos a Tua palavra e podermos continuar vivendo-a em toda a sua inteireza e profundidade, para que o mundo saiba que pertencemos ao Senhor, para que o mundo saiba que existe um Deus que pode transformar o pecador. Eu oro agradecido, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, no tempo certo, na hora certa. Encontrou a humanidade preparada para o estabelecimento do seu reino. O Senhor encontra uma religião fria, sem vida, uma religião onde as pessoas viviam de aparência. Jesus, dentro desse contexto, começa a quebrar paradigmas, ele começa a confrontar seus discípulos acerca da hipocrisia religiosa, acerca de um culto frio, sem vida, acerca de uma falta de intimidade com Ele, confronta algumas pessoas que o honravam só de lábios e menos de coração, confronta os doutores da lei, que conheciam a letra, instruíam os fiéis, mas não viviam o que ensinavam. O Senhor, então, diante dessa circunstância, começa, então, a mostrar a realidade
daquilo que realmente ele veio fazer. Ele veio dar profundidade à lei do Senhor. Veio mostrar para nós o que é, de fato, viver em intimidade com Deus, viver uma vida livre. Dentro daquela realidade, os cristãos viviam escravizados pela lei, viviam debaixo da lei. Os judeus, na ocasião, os autores, além de não viverem como deveriam viver e instruir os fiéis, eles acrescentavam à lei outras normas. E essas normas, que chegaram em torno de 500, 600 normas, se tornaram um peso para o judeu. Jesus chega e, mediante a sua graça, seu amor e misericórdia, começa a instruir os seus discípulos, mostrando que a lei estabelecida por Moisés teve o seu papel importante. Foi para mostrar para o pecador o quanto estava longe do Deus eterno. A lei serviu de aio, de condutor, de pedagogo, para conduzir as pessoas a Jesus. Jesus chega, ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento das profecias, daquilo tudo que os profetas falaram acerca do Messias. Jesus, então, começa a instruir os seus discípulos. A partir de agora, todos que me seguem devem cumprir esses mandamentos, não por obrigação, mas por amor. Ele resume tudo no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Hoje nós não matamos, porque está escrito, não matarás. Hoje nós não matamos, porque nós amamos o nosso próximo. O Senhor, então, dá profundidade aos mandamentos. A lei cerimonial caiu por terra. Toda a lei cerimonial, todos aqueles sacrifícios, as festas, os sábados, se encerraram com Jesus. Então, através do amor, podemos nos relacionar com Deus de forma íntima e profunda. Daí a razão por que Ele nos chama a atenção para cultivarmos nosso relacionamento com Ele através da oração. Essa ferramenta simples que o Senhor nos deu para conhecê-lo melhor, para podermos abrir nossos corações, para podermos ouvir a sua voz e, através da palavra, falar com Ele e, através da palavra, ouvirmos a sua voz. Mas isso só é possível quando nos aquietamos. Vivemos num mundo corrido, em que nós ficamos tão viciados em agir as coisas, em fazer coisas, que quando tirávamos férias, 15 dias, já era suficiente, a gente já queria estar nativa de novo. A gente não aguentava quietude, a gente não aguentava ficar parado. E ao longo dessas décadas e séculos, diante dessa correria frenética, a gente perdeu isso. E aqui o Senhor nos chama a atenção. Primeiro, Ele confronta aqueles cristãos hipócritas que gostavam dos primeiros lugares nas assembleias, de orar
em público, mas para aparecer. A questão toda aqui estava na motivação. Orar em público não tem problema. Mas qual é a sua motivação para orar em público? Aqueles cristãos, aqueles discípulos que vieram do judaísmo, tinham essa prática, com raras as exceções. E o Senhor, então, instrui seus discípulos dizendo: o mais prudente é você entrar no seu quarto, fechar a porta, e ali abrir o seu coração para o Senhor, de forma secreta, porque Ele vê o que há de secreto no mais profundo do nosso ser, e Ele nos responde, nos instrui, de acordo com os seus propósitos, porque Ele sabe sempre o que é melhor para as nossas vidas. Só nesses momentos é que conseguimos ouvir a voz do Senhor. Alguns chamam esses momentos do quarto de escuta. Quer ver uma coisa interessante? É a dificuldade que a gente tem para se aquietar para ouvir Deus. Quando Ele nos chama para a oração, não é só para a gente falar. Quando Ele chama a gente para um momento devocional, não é só para ler a Bíblia e falar com Deus, mas é um momento oportuno que a gente tem para refletir. É um momento oportuno para a gente pedir ao Senhor discernimento daquilo que Ele quer para nós. E quando a gente se aquieta, a gente consegue ouvir a sua voz. Todos que estão em Cristo têm um Senhor dentro dele. Tem um Espírito Santo vivendo aqui dentro. E Ele fala conosco. E Ele fala de forma clara. E não de forma confusa. Lembro-me quando Deus me chamou para o ministério. E o meu chamado foi para tempo integral. Para cuidar do rebanho. Está 24 horas ligado. E quando o meu chamado estava sendo concretizado, eu cheguei para o Senhor e disse: e agora? Como é que vai ser? Eu vou largar o banco, vou largar tudo. Quem vai me sustentar? Como é que vai ser? E naquele período de oração, o Senhor disse para mim: eu nunca vou deixar você ser igreja. Já estou quase encerrando o meu ministério. Daqui um tempo eu vou jubilar. Nunca deixei de pastorear. Deus sempre colocou nas minhas mãos os seus filhos para eu cuidar. E um dia prestar contas a Ele desse chamado e desse cuidado. É com temor e tremor que eu faço, não para minha vanglória, porque foi Ele quem me chamou. Eu resisti por 4 anos, mas pude entender que esse era o caminho que o Senhor havia reservado para mim. Mas só foi possível entender isso no quarto de escuta, se desligando da correria do dia a dia. E Deus foi sinalizando, através de várias circunstâncias, esse chamado. Então, esse é um tempo muito oportuno para que a gente recupere os momentos a sós com Deus. A oração não é simplesmente para você entrar no quarto ou ir para o jardim da sua casa e ali ficar horas balbuciando. Oração é para relacionamento, para cultivar nosso relacionamento com o Senhor. Quando fazemos isso
com esse propósito e objetivo, se torna um prazer, não uma obrigação, porque o pastor falou, tenha seu momento a sós, tenha a sua devocional. Não. O Senhor nos chama para esses momentos. Você se conhece, eu me conheço. Fisicamente, eu sei quando eu não estou bem, você também sabe. E ao longo da minha caminhada, eu já conheço todos os sintomas que eu sinto. Eu sei quando eu estou com enxaqueca e sei quando eu estou com uma dor de cabeça, proveniente provavelmente do estômago ou de outra coisa qualquer. E quando Deus nos chama para ouvi-lo, você sabe. Quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, isso se torna mais fácil. E quando Deus te chama, você sente prazer de estar lá, porque Ele tem algo especial para falar ao seu coração. Então o Senhor aqui nos adverte a fugirmos da obrigatoriedade, a termos esses momentos como um prazer, como um privilégio, e não como uma obrigação. Ele nos orienta a não usarmos vãs repetições, porque Ele conhece nossas necessidades. A oração precisa ser um diálogo, um bate-papo, como você conversa com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. O Senhor, em certa ocasião, disse aos discípulos, não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo o que eu recebi do meu Pai eu tenho revelado a vocês. Ele é o nosso amigo de todas as horas. E você vai se surpreender quando começar a buscá-lo de todo o seu coração. O Senhor aqui, além de dar essas advertências e orientações, Ele descreveu um modelo de oração, não para a gente ficar repetindo essa oração. E ela, no entanto, é profunda. E muitas vezes eu mesmo, quantas vezes orei o Pai Nosso de forma superficial, sem meditar nos detalhes fantásticos dos elementos dessa oração, sem ter conhecimento da profundidade de cada parte. Ele simplesmente colocou diante de nós um modelo para a gente seguir, para a gente não se perder, para a gente ter uma sequência, mas não precisa repetir sempre a mesma coisa. Ele conhece nossas necessidades. Comece adorando o Senhor, dignificando, exaltando o seu nome por aquilo que Ele é. Reconheça o governo dEle sobre a sua vida e sobre todas as coisas. Venha o teu reino. Ele já tem um controle de todas as coisas. Nada acontece por acaso. Tudo está debaixo do seu controle. E quando você tem essa consciência, você passa a descansar. Alguém mandou uma mensagem para mim, alguém lá de Goiás, e disse, e revelou, descreveu a preocupação com sinais dos últimos tempos. Precisamos orar, pastor, o Senhor está vindo. Falei, louvado seja o Senhor. Nós precisamos estar ligados nisso. Muitas vezes a gente ora, vem o teu reino, mas fica com medo. Ai, meu Deus, está vindo um montão de catástrofes, cataclismas, fazem parte desse final da história. Mas o mais importante é vir o reino do Senhor sobre nossas vidas, e isso só é possível através de uma entrega pessoal das nossas vidas a Jesus, para que Ele seja Rei de fato,
sobre nossas vidas. Ele precisa estar no trono, colocando a nossa vida interior em ordem. A nossa vida interior estando em ordem, a nossa vida exterior, o nosso corre-corre diário também se ajustará aos propósitos de Deus. Quanta gente inquieta, quanta gente ansiosa, quanta gente preocupada com tudo. Mas o Senhor nos chama e nos alerta. Quando Ele está no controle, tudo se acalma, tudo se ajusta. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, tanto no céu quanto na terra. É assim que você tem orado? Quantas vezes fui orar por pessoas que não aceitavam essa expressão, Senhor, seja feita a Tua vontade. A pessoa interrompia a nossa oração e dizia, não quero que ore assim não, eu quero que que você interceda pela cura da minha vida. Então, nós precisamos entender que até circunstâncias difíceis, Deus tem permitido em nossas vidas com propósito. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele vai trabalhar dentro dessa circunstância e o propósito dele será cumprido. Isso que é o mais importante. Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Paulo disse que em tudo devemos dar graças, em tudo. Não por algumas coisas, porque seja o que for, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quando você ora com fé, na certeza de que Deus vai suprir, nós não precisamos temer. Davi deixou claro, eu gosto de repetir esse verso, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Você tem orado dessa forma? Olha que coisa séria. Você tem perdoado aqueles que te ofendem? Quanto Deus tem feito por você? Quanto Deus tem te perdoado? Quando você para refletir acerca disso, você então não tem dificuldade de perdoar o seu próximo. Porque o Senhor, todos os dias, quando erramos, a graça dEle, a misericórdia dEle nos alcança. E através do Espírito Santo, somos levados aos seus pés e a reconhecermos que precisamos acertar nossos passos com Ele. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Quantas vezes oramos isso? E no dia a dia nosso, a gente, em vez de confiar nessa palavra e nessa oração que fizemos, a gente alimenta o erro. A gente acaba caindo e depois fica culpando aquele que está próximo de nós. E a culpa é nossa mesmo. Leia Tiago, capítulo 1. Ah, meu amado, na maioria das vezes a culpa não é do diabo, a culpa não é do nosso cônjuge, daquele que está mais próximo de nós ou distante. A culpa é nossa mesmo, que alimentamos o ódio, que alimentamos a inveja, que alimentamos o pecado, que alimentamos o erro. Então é hora de, nesse momento, reconhecermos quem realmente nós somos, reconhecermos aquilo que temos
feito, pararmos para avaliarmos aquilo que estamos alimentando. Aquilo que estamos alimentando constrói ou desconstrói? Edifica ou não edifica? Então, quando eu olho para essa oração, eu fico pensando como muitas vezes agimos como hipócrita, orando uma coisa e na prática agindo de outra maneira. Quando a gente lê o Sermão do Monte, o Senhor nos quebra para fazer de nós um vaso novo. Quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente reconhece que se o Senhor não estiver no controle da nossa vida, a gente vai viver a vida toda frustrado, triste. E se possível fora, a gente abandonaria a fé cristã. Esses valores não são difíceis de serem cumpridos. Por que não são difíceis? Porque o Senhor está conosco. Ele tem mudado a nossa natureza. Ele tem colocado em nós um coração novo, inclinado a obedecer essas coisas. E quando a gente obedece, a gente se realiza. Porque fomos chamados para isso, moldados para isso, para vivermos no centro da vontade de Deus. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teus são o reino, o poder, a glória para todo sempre. Final da história. Tudo vai se convergir para a glória de Cristo Jesus. Tudo que hoje existe no céu e na terra. Tudo que nós, como servos do Senhor, fazemos é tão somente para que o nome de Jesus seja glorificado em tudo. Paulo disse lá em 2 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida foi escolhida, separada, para a manifestação da glória de Deus, onde quer que estejamos. E quanto mais investirmos no nosso quarto de escuta, Deus vai fazer a nossa vida brilhar, resplandecer. Seremos cristãos contagiantes. As pessoas vão olhar para nós e vão constatar, sem sombra de dúvida, que pertencemos a um Deus vivo, a um Deus que nos transformou, que fez de nós novas criaturas para o louvor da glória dele. E que esse mesmo Deus tem poder para fazer a mesma coisa que fez em nós e muito mais na vida daqueles que convivem conosco todos os dias. A minha oração nessa noite é que peçamos ao Senhor para que Ele nos ensine a sermos cristãos autênticos, fiéis, leais a Ele, íntimos, e não vivermos uma religiosidade fria e sem vida. O que a gente almeja coletivamente, a gente precisa cultivar individualmente. É lá no nosso quarto que o avivamento vai começar, quando nos reunirmos como igreja. Cada brasinha que virá pegando fogo. A unção do Senhor vai descer nesse ambiente de forma incontestável. E maravilhas vão acontecer por causa do mover de Deus sobre as nossas vidas.
O que você tem que tem causado tristeza em seu coração? O Espírito Santo tem falado ao seu coração, o Espírito Santo tem trazido à tona. Coloque isso diante do Senhor hoje. Coloque diante do Senhor suas vitórias. Seja grato. Seja grato. Em tudo dai graças. Quantas bênçãos você tem recebido? Coloque lá no papel. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado pelo livramento. Vamos glorificar a Deus. Nós temos N motivos para glorificarmos e exaltarmos o Senhor.